Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra breve para sua meditação, que se conta no livro de Josué, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se o sonido prolongado da trombeta, e ouvindo vós o sonido, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá cada qual para o lugar que lhe ficar de frente. Quero deixar esta palavra para a sua meditação sobre uma das maiores conquistas do povo de Deus. A história vai dizer que o povo de Deus havia saído da terra do Egito, estava caminhando em direção à terra prometida, a terra que o Senhor havia jurado aos seus pais, o povo hebreu, uma terra que emana leite e mel, era uma terra maravilhosa. Só que havia um problema. Até aquele povo chegar naquela cidade, havia uma outra cidade chamada Jericó. E a história vai dizer que Jericó naqueles dias estava cerrada, ou seja, estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Jericó era uma cidade bastante fortificada e conhecida pelos seus grandes muros, muros altos, longos, bastante fortificados, que ninguém conseguia destruir. E aquele povo estava diante daquela situação, diante daqueles muros, diante daquela cidade. Mas é interessante que quando aquele povo chega diante daquela cidade impenetrável, Deus ele vai liberar uma palavra de vitória para aquele povo e vai dizer para Josué: Josué, eu hoje tenho entregado a Jericó nas suas mãos. Eu tenho entregado o povo, eu tenho entregado esta cidade, os reis, tudo nas suas mãos. E é interessante, irmãos, porque antes de Josué ir para a batalha, Deus já estava entregando, dando a vitória na mão de Josué. Eu não sei o que tem te impedido de alcançar as suas vitórias. Eu não sei quais são as barreiras que têm se levantado na sua vida. Eu não sei quais as lutas que você tem passado, que tem te impedido de alcançar a sua vitória. Mas eu quero te ensinar, eu quero te deixar nessa noite um grande aprendizado que nós aprendemos com esta passagem. Porque muitas das vezes nós não entendemos o que fazer para que as barreiras que estão nos impedindo de caminhar, elas venham cair por terra. Mas quando nós lemos o livro de Josué, capítulo 6, nós vamos entender uma coisa, que Deus já nos garante a vitória. Mas para que a vitória venha se concretizar na nossa vida, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Se eu obedecer, se eu ouvir e se eu obedecer à voz de Deus, eu serei abençoado. Se eu der ouvido à voz do Senhor e obedecer aquilo que Deus está me mandando eu fazer, as muralhas que estão me impedindo de caminhar, elas vão cair por terra. Aquilo que tem servido de barreira na minha vida, isso vai cair por terra e eu alcançarei a minha vitória quando eu ouvir e obedecer aquilo que o Senhor está me falando. Será que neste dia, eu e você, nós paramos para ouvir o que Deus tem falado? E será que nós temos obedecido à voz de Deus? Livro de Deuteronômio, capítulo 28, vai dizer que se eu ouvir a voz do Senhor e obedecer, lá existem inúmeras bênçãos que vão me alcançar, que vão correr atrás de mim, se eu tão somente ouvir e obedecer a voz de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Josué ele alcançou a grande vitória da sua vida. As muralhas caíram por terra, o povo venceu a cidade de Jericó, tudo porque Josué ele ouviu e obedeceu a voz de Deus. Que Deus possa te abençoar. E principalmente que eu e você possamos ouvir e obedecer os mandamentos do Senhor. Se Deus tem falado com você neste dia, que você pare e obedeça, porque as coisas na nossa vida só vão dar certo quando nós obedecermos
a voz do Senhor. Se você nessa noite conhece a palavra de Deus e está distante da palavra do Senhor, eu quero que nessa noite você pare para ouvir o que Deus está te mandando fazer. E não só pare para ouvir, mas obedeça o que Deus está falando com você. Ou você que não conhece a palavra do Senhor, mas está com a sua vida amarrada, sua vida parada, você não consegue andar, você não consegue vencer os seus obstáculos, as suas barreiras. Eu quero te convidar nessa noite a você parar para ouvir o que Deus tem para falar com você. E que você possa ouvir e obedecer a voz de Deus. A Bíblia diz que Josué, antes de ir para a guerra, para a batalha, Deus fala para ele: olha, Josué, a vitória já é sua, mas você precisa somente obedecer. A vitória já é nossa, mas para ela se concretizar na nossa vida, nós precisamos obedecer a voz do Senhor. Que nós possamos fazer como Josué, que nós possamos fazer como o povo de Deus. Ouviram e obedeceram e alcançaram a vitória que Deus tinha para a vida deles. Que nessa noite você possa ouvir e obedecer a voz de Deus. Eu sou o presbítero Douglas Silva, da Assembleia de Deus Fonte de Jacó, e quero te deixar esta mensagem, que o Senhor possa falar melhor o seu coração. Fique com Deus, fique na paz.